E se eu te dissesse que 300 homens, armados apenas com trombetas e tochas, derrotaram um exército de milhares? Que a maior vitória militar de Israel não foi conquistada com espadas, mas com fé? Esta não é apenas uma história antiga. É um testemunho eterno de que quando Deus está à frente da batalha, os números não importam. A força humana não importa. O que importa é a obediência absoluta a um chamado que desafia toda lógica. Hoje, você vai conhecer Gideão, um homem que passou de covarde escondido a general imbatível. Um homem que descobriu que 300 guerreiros com Deus valem mais que 300.000 sem Ele. Prepare seu coração. Esta jornada vai desafiar tudo o que você acredita sobre vitória, força e fé. Israel vivia em silêncio, não por paz, mas por medo. Por 7 anos, os midianitas devastaram a terra prometida. Eles chegavam como nuvens de gafanhotos, milhares de guerreiros em camelos, destruindo tudo em seu caminho. Quando os israelitas plantavam, os midianitas colhiam. Quando construíam, os midianitas queimavam. O povo de Deus, que uma vez conquistou Canaã com poder sobrenatural, agora se escondia em cavernas como animais acuados. As promessas pareciam distantes. A esperança havia morrido. E é aqui que encontramos Gideão, não num campo de batalha, não liderando exércitos, mas escondido no fundo de um lagar, malhando trigo em segredo, tentando garantir que sua família não morresse de fome. Gideão representava Israel naquele momento, derrotado, escondido, sem esperança. O filho mais jovem da família mais pobre da tribo mais fraca. Um homem comum tentando sobreviver em tempos extraordinariamente difíceis. Mas Deus tem uma característica peculiar. Ele escolhe os mais improváveis para realizar o impossível. Então acontece o impensável. Uma luz brilhante surge no lagar. Uma presença sobrenatural enche o ambiente. O Senhor está contigo, homem valente. Gideão olha ao redor confuso. Valente? Ele. Se o Senhor está conosco, Gideão responde com voz trêmula e quase sarcástica: por que nos abandonou aos midianitas? Onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? Aqui está o primeiro obstáculo. Não os midianitas lá fora, mas a incredulidade aqui dentro. Gideão lutava não contra inimigos visíveis, mas contra vozes invisíveis que sussurravam: você não é capaz, você é fraco, você é insignificante. Quantos de nós vivemos este momento? Deus nos chama de valentes, mas nos sentimos covardes. Ele vê potencial, mas nós só vemos limitações. Ele enxerga vitória, mas nós só experimentamos derrota. A voz do Senhor responde: poderosa, mas amorosa. Vai nesta tua força e livrarás Israel. Não sou eu que te envio? Percebam a pergunta. Não sou eu que te envio? A força não estava em Gideão. A força estava naquele que o enviava. Mas Gideão ainda precisava de certeza, e Deus, em sua paciência infinita, não condenou a dúvida. Ele a transformou em fé. Naquela noite, Gideão coloca um véu de lã no chão e ora: se és tu, Senhor, que me chamas para libertar Israel, então molha apenas este véu de lã com o orvalho da noite, mas deixa a terra ao redor completamente seca. A noite passa. As estrelas atravessam o céu, e quando o sol nasce, Gideão encontra o véu encharcado, tão molhado que ele consegue espremer a água dele, mas a terra ao redor completamente seca. O impossível havia acontecido, mas a dúvida ainda sussurrava. Então, Gideão pediu mais um sinal, desta vez o oposto: véu seco, terra molhada. E Deus respondeu novamente, porque ele não se irrita com dúvidas honestas. Ele se importa com corações sinceros, buscando verdade. Finalmente, Gideão se levanta com determinação, crescendo em seus olhos. O Senhor me escolheu. Então vou libertar Israel da opressão midianita. Você está ouvindo isso e se perguntando se Deus realmente pode usar você? Continue escutando.
O que acontece agora vai provar que Deus não precisa do que você acha que tem. Ele só precisa da sua disponibilidade. Gideão convoca Israel para a guerra e a resposta é impressionante. 32.000 homens se apresentam, um exército considerável. Gideão finalmente tem números do seu lado, finalmente tem chances razoáveis de vitória. Mas então Deus fala: são muitos. Israel pode pensar que venceu por sua própria força. Manda embora quem tiver medo. Imaginem o conflito interno de Gideão neste momento. Ele mal tinha fé para lutar com 32.000 e agora Deus quer reduzir o exército? 22.000 homens vão embora, restam apenas 10.000. O medo volta aos olhos de Gideão, mas Deus não terminou. Ainda são muitos, leva-os ao rio. Ali Deus faz um teste peculiar. Aqueles que se ajoelharam para beber foram dispensados. Apenas os que lamberam água da mão, permanecendo alertas, foram escolhidos. E quando a seleção terminou, 300 homens. Apenas 300. O exército midianita era tão numeroso que a Bíblia diz: não se podia contar. Dezenas de milhares, talvez centenas de milhares. E Gideão tinha 300. A matemática humana gritava: impossível. Mas a matemática divina sussurrava: perfeito. Porque agora, quando a vitória viesse, não haveria dúvida. Foi Deus quem lutou por Israel. Na escuridão daquela noite, Gideão recebe as instruções mais estranhas de toda a história militar. Não espadas, não lanças, não armaduras. Cada homem recebeu uma trombeta, uma tocha e um cântaro de barro vazio. Gideão instrui suas tropas com voz firme: dividam-se em 3 grupos, cerquem o acampamento inimigo. Quando eu tocar a trombeta e quebrar meu cântaro, façam o mesmo. Gritem: pelo Senhor e por Gideão. Imaginem a cena: 300 homens cercando um exército de milhares, sem armas convencionais, apenas fé, tochas e trombetas. A lua brilha, o vento sussurra, o acampamento midianita dorme tranquilo, confiante em sua superioridade numérica. Os 300 se posicionam em silêncio absoluto ao redor do vale. Gideão levanta sua trombeta, fecha os olhos em oração silenciosa. E então, o som da trombeta de Gideão rasga a noite. 300 cântaros se quebram simultaneamente. 300 tochas flamejam na escuridão. 300 vozes gritam em uníssono: espada pelo Senhor e por Gideão. O som das trombetas ecoa pelos montes, como se fossem milhares. A luz das tochas reflete por todo o vale. Os midianitas acordam em pânico absoluto. Cercados por luzes, ensurdecidos por trombetas, eles pensam estar sob ataque de um exército gigantesco. Na escuridão e no caos, eles não conseguem distinguir amigo de inimigo. Entram em pânico total, lutam entre si, fogem desesperados para todas as direções. E os 300 de Gideão nem sequer levantaram uma espada, apenas obedeceram, seguraram tochas, tocaram trombetas e assistiram Deus lutar por eles. O sol nasce sobre Israel, os 300 permanecem de pé, tochas ainda acesas, trombetas nas mãos, olhos arregalados diante do impossível tornado realidade. Gideão cai de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi o Senhor quem lutou por nós. Os 300 se ajoelham também. Alguns choram, outros riem de alívio. Todos sabem que testemunharam um milagre. Naquele momento, algo maior que uma vitória militar aconteceu. Uma nação inteira reaprendeu uma verdade esquecida. Quando Deus está à frente, os números não importam. O medo que dominava Israel por 7 anos foi substituído por fé. As cavernas que serviam de esconderijo foram abandonadas. As plantações que eram colhidas pelos inimigos agora alimentariam suas próprias famílias. Gideão, o covarde escondido no lagar, agora era reconhecido como líder. Mas ele sabia a verdade. Não foi sua estratégia, não foi sua coragem, não foi seu exército. Foi Deus usando o improvável para realizar o impossível.
porque quando Deus está à frente, 300 homens são um exército imbatível. A vitória não depende do que você tem nas mãos, mas do quanto você confia no Deus que te escolheu. Talvez você esteja ouvindo isso hoje se sentindo como Gideão no lagar, escondido, com medo, convencido de que é pequeno demais, fraco demais, insignificante demais. Talvez seus midianitas tenham nome de dívidas, doenças, relacionamentos quebrados ou sonhos destruídos. Talvez você olhe para seus 300 motivos e ache que são poucos demais para vencer. Mas esta história existe para te lembrar. Deus não precisa de exércitos. Ele precisa de obediência. Ele não busca os fortes. Ele fortalece os disponíveis. Quando Ele te chamar de valente, acredite, mesmo que você não se sinta assim. Quando Ele reduzir seus recursos a quase nada, confie. Ele está preparando uma vitória que só pode ser atribuída a Ele. Porque a verdade eterna é esta: vitórias de Deus não dependem de quantos estão ao seu lado, mas de quem está à sua frente. 300 homens mudaram a história de uma nação inteira. E você? Quantos 300 você tem? Use-os. Deus fará o resto. Esta história fala com você hoje? Então compartilhe agora. Alguém que você conhece pode estar no lagar da dúvida, precisando ouvir que Deus ainda escolhe os improváveis. Inscreva-se neste canal e deixe Deus te lembrar todos os dias. Sua vitória já foi conquistada. Você só precisa pegar sua trombeta e tocar. Pelo Senhor e por você.